Então, eu não sei se eu já fiz uma introdução. Se eu fiz, a gente vai rever. Eu acredito que sim. A gente vai rever para dar sequência, porque nós vamos começar a falar da comunicação. Lembra que era o nosso próximo passo? Capítulo 7. Qual que é a página, Oliver, para a Lara aqui? Que eu sei que o Oliver está com a apostila. A Lara, eu não sei, que ela não aparece aqui na conta, né? Como é que eu vou fazer? 115. Hã? 115. 115, Lara. Beleza, vou colocar aqui. Obrigado. Você não quer mostrar seu rostinho para nós ver? Acha desnecessário. Acha. Vamos lá, então, gente, vamos começar? Então, nós vamos trazer o capítulo 7, página 115. Nós vamos falar sobre a comunicação, tá? Então, a gente veio falando de liderança, foram aulas que acredito que agregou muito para vocês aí. E hoje nós vamos falar de uma ferramenta muito importante para você ser líder. Não só ser líder, mas para você se desenvolver, para você se dar bem, para você conseguir ter um domínio legal, né, profissional, que é a comunicação, tá? Ah, professora, mas eu falo bem. Gente, sempre a gente tem alguma coisa para melhorar em relação à comunicação. Ou porque às vezes a gente está falando muito, mas não está tendo objetividade. Ou a gente está falando pouco e também não está tendo objetividade. Está segurando coisas que deveria falar. Está falando coisas que deveria segurar. Então, sempre nós estamos ali precisando de um ajuste na comunicação. Certo, gente? Não é assim que funciona? A gente está sempre precisando olhar para nós mesmos para ver qual é o ponto da minha comunicação que não está legal, né? Qual é o ponto da minha comunicação que está bugando tudo, certo? Então, assim, é muito interessante essas aulas porque elas vão nos ajudar a fazer a olhar para nós mesmos, né? Para a maneira como a gente se expressa, certo? Então, a gente, deixa eu só printar a tela aqui, porque com o slide no Zoom fica mais fácil mandar material para vocês, né? Então, a gente terminou os nossos trabalhos de liderança na nossa última aula e hoje a gente vai começar, então, aqui a falar sobre a comunicação, tá? Então, conforme a gente viu aqui, ó, vamos refletir um pouquinho sobre a frase. Falar é uma necessidade. Escutar é uma arte. O que a gente entende dessa frase aqui? Oliver, vamos ouvir a sua voz. O que você entende dessa frase? Bom, logicamente que é bem abrangente, né, quando se fala a respeito disso aí, mas eu acredito que quando você fala, ele diz aqui que é uma necessidade, que você expressa um pensamento que você já tem. E escutar, muitas vezes, é uma ideia nova, que em alguns casos não é aceita e você tem que aprender. O processo de aprendizado parte muito do escutar, muito mais do que o falar, né? Sim. Porque é um conhecimento novo, ou uma ideia não aceita, ou vamos dizer assim, um entendimento entre as duas pessoas, enfim. Escutar realmente uma arte para você conseguir exatamente essa história e refletir, né? Refletir a respeito do que a pessoa está dizendo e aprender com ela, né? E, às vezes até mudar a sua própria ideia. Por isso que escutar é uma arte. Falar já é corriqueiro, porque já parte do seu próprio pensamento. É isso mesmo. Lara, o que você pensa? Você concorda com o Oliver? O que você tem a acrescentar sobre isso? O Oliver, ele fala tudo. Não tem como. Ele é bom em palavras. Mas, é sério. Mas, tipo, como a frase, ela já é autoexplicativa, né? Então, falar é uma necessidade. É preciso a gente expressar o que pensa, mas também é necessário aprender a escutar para poder refletir, como tá dizendo na própria imagem. Muito bem, então agora eu não vou dar mais aula não, vocês já estão muito bom. O slide aqui,
Vocês estão muito bons, isso mesmo, gente. A gente tem uma necessidade de falar no sentido de desabafar, né? Todo mundo quer desabafar, nem que seja com uma única pessoa. Se você não desabafa com uma pessoa, você se desabafa com um caderno, um diário, um arquivo. Você desabafa, sei lá, na igreja, orando para Deus. Alguém ou alguma coisa vai ter que aguentar a sua falação. Não é verdade? Às vezes, para a gente se sentir bem, você tem a necessidade de falar. Colocar aquilo para fora. Né? Então, quando falou necessidade, não é que é algo ruim, mas faz parte do processo. A gente compartilhar aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa, né? Mas eu acredito que as duas coisas são importantes, porém escutar é uma coisa mais rara. Normalmente a gente ouve, mas a gente não escuta a pessoa. Então, a Lara tá falando e eu tô aqui, né? Mas será que eu escutei mesmo que a Lara me disse? Será se realmente eu atentei a minha atenção para o que ela está trazendo? Né? Quem já... Provavelmente vocês já tiveram aquele momento que você está com seus amigos em algum lugar, aí você começa a falar assim, olha, nossa, eu tenho uma novidade, no meu trabalho aconteceu isso. Você nem termina de falar, o outro fala, nossa, no meu trabalho também, só que aconteceu diferente, foi assim, assado. E aí o outro, nossa, eu também já passei por isso naquele outro emprego. Ou seja, ninguém escutou o que você disse. Né? Todo mundo falou, foi você começar o assunto, todo mundo contou a sua parte da vivência. Não é verdade? Então, se eu vir falar assim, nossa, gente, tô com uma dor nas costas, né? O Leandro Carnal que gosta muito de falar. Aí o outro fala, não, eu tô com dor no pé. E o outro, nossa, eu tô com dor de cabeça. Então, a gente fala pela necessidade, mas a gente tem dificuldade de refinar a nossa escuta. Né? E escutar também é comunicação, tá, gente? É o que a gente vai ver aqui agora, a importância de escutar. Quem aqui é bom para escutar? Eu sou péssima. Eu sou bom em escutar, viu? Escuto muito. Olha, ele escuta. Lara, você é boa para escutar ou... Não muito, professora. Não muito, né? A professora também não. É muito impulsivo, sabe? Não espera as coisas acontecer e tudo mais. Eu já quero fazer aquilo e não importa o que o outro vai falar, é o que eu tô fazendo e pronto. Eu também... É um pouco errado, né? Quem tem o perfil de falar muito, sofre muito. Por exemplo, meu mal é falar muito, né? Então, assim, mas professora, você é professora que está ensinando comunicação. Gente, ninguém é perfeito, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles aqui, né, gente? Vamos lá, né? O meu calcanhar de Aquiles é porque eu falo muito e pessoas que falam muito se comprometem muito. Pessoas que falam muito saem na frente dos bois e às vezes não é aquilo que ela está pensando. São muito, como você falou, impulsiva, às vezes você se confunde, né? Então você acaba se confundindo em uma determinada situação, não tem uma visão clara porque você não parou para escutar, para digerir, para olhar, para pensar, né? Então, é uma falha. Mas também, se eu sou uma pessoa que escuta muito, fala pouco, acontece também coisas não legais, não é, Oliver? Como, por exemplo, às vezes a gente processa muito e acaba processando coisas que não são nossas palavras que as pessoas deveriam. Porque, como eu disse, comunicação é um equilíbrio, então a gente falar o que precisa ser dito e se calar aquilo que não precisa ser falado. Às vezes a gente é a pessoa que escuta coisas que não deveria escutar, né? E isso não faz bem, às vezes a gente não fica legal, não é isso? Professora, diga. Minha opinião é que quem escuta muito acaba pegando sentimentos que não lhe pertencem e acaba revirando esses sentimentos que entregaram para essa outra pessoa, para quem está ouvindo, né? Responsabilidades que não são suas, né? E aí você acaba se desgastando muito com o problema dos outros que os outros causaram. E se estão sofrendo é porque tiveram as devidas consequências, né? É a empatia demais. A empatia de menos é ruim e a empatia demais também é ruim, né? Então, o equilíbrio entre falar e escutar.
é normal ser um pouco de cada, tipo assim, dependendo da situação. É normal ter Porque tem coisas que eu ouço demais e fico quieta. E tem coisas que a gente não quer nem ouvir e já vai lá e fala, entendeu? Na verdade, existe um certo, às vezes existe alguma emoção que está comprometendo esse comportamento. Por que que em alguns momentos você escuta muito que não deveria, Sim, né? E por que que em alguns momentos que você deveria escutar, você explode? Às vezes um tá causando o outro. Então, por exemplo, se eu engulo muito sapo do meu chefe, por exemplo, vixe. né? A tendência é eu chegar na minha casa e jogar esse sapo em cima da minha família. Ah, Entendeu? entendi. Então Então, já foi uma explicação perfeita. hã? Já foi uma explicação perfeita. É isso. Então, às vezes, acaba acontecendo, porque a gente é Aham. uma panelinha de pressão. Se você não tiver aquela válvula para sair aquele arzinho, o que que acontece com a pressão? Ela explode, não é isso? Sim, Às vezes é isso que acontece. Então, vamos supor, o Oliver, ele gosta mais de escutar. Mas talvez, dependendo da quantidade de coisas que ele escute, pode ser que uma hora ele fique muito saturado e acaba cometendo uma explosão. Ou xinga todo mundo, né, Oliver? Chuta o balde. Não, eu tenho meus ouvintes também. Você não é bobo, não. Você tem a sua válvula de escape, né? Você faz o que é certo. O que você faz? Você fala, ó, eu preciso soltar um pouquinho desse ar aqui, dessa pressão, porque senão vai explodir, não é? Então, a válvula de escape é a gente trazer o equilíbrio. Se eu estou escutando muito, eu preciso falar. Falar com alguém, falar no meu diário. Eu preciso expressar para que o equilíbrio volte, porque senão a balança fica pesando. Se eu não faço isso, o que que acontece? A hora que explodir, aí eu vou lá e nem ouço ninguém, já sai falando, já gritando com todo mundo. E aí é onde a coisa vai se complicando, você vai perdendo o equilíbrio sobre a situação. É muito complicado, mas não é impossível. É difícil? Eu não digo nem que é difícil, é complexo, mas não é impossível. É possível buscar o equilíbrio entre escutar e falar. Um relacionamento saudável é um relacionamento onde isso aqui está bem equilibrado. É importante escutar o outro, é importante falar, eu tô fazendo aula, Manoel. mas também é importante você, Não tô te ouvindo, Manu. Eu tô prestando atenção aqui. né? Oi, Lara, está aqui? Desculpa, professora, que minha sobrinha tava falando comigo. Ah, não tem problema, entendeu? Então, Vou assim, o bloquear o áudio. relacionamento, ele tem que ter esse equilíbrio, né? Então, assim, ó, tô escutando, mas eu também preciso dar a minha opinião. Tô escutando, mas eu também preciso mostrar os meus sentimentos, né? Então, assim, o equilíbrio é isso. Agora, se eu só escuto, eu entro em desequilíbrio. Se eu só falo, eu também entro em desequilíbrio, né? Então, é uma frase bem legal que faz a gente refletir sobre a comunicação, né? E agora nós vamos falar um pouquinho como a gente se comunica. Então, como que o ser humano se comunica? Como é que funciona isso, professora? Então, o que a gente vai falar agora, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a definição. Então, vai lá. Oliver, lê para a gente. Nossa atividade hoje, comunicação. Pode ler. Comunicação. Troca compreensiva e significativa de ideias, palavras, ações e sentimentos entre duas ou mais pessoas, com a intenção de formar opiniões e interagir com o meio que nos cerca. Muito bem. Então, gente, olha lá. Se a gente pegar aqui por partes, ó. Então, a primeira coisa é uma troca. Então, tem que ter dois lados, né? Para trocar, certo? Então, tem que ter pelo menos duas pessoas. Aí a gente fala assim: ah, professora, mas e quando eu me comunico comigo mesma? Tudo bem, mas existe o lado seu que está falando com o outro lado seu, né? Tem duas partes, certo?
Na pior das hipóteses, você tem duplas personalidades. Brincadeira. Vai que você tá meio doido aí. Brincadeira. Então, é uma troca. Tem que ter duas partes. A primeira parte dessa definição é a palavrinha compreensão, né? Então, assim, tem que haver um entendimento do que está sendo falado ou do que está sendo expressado, tá? E aí, uma outra palavra que vai complementar é que, além de ter compreensão, tem que ter significado, tá? Então, assim, o que foi colocado para o meu entendimento tem que ter um significado, né? Tem que ter uma representação simbólica. Então, por exemplo, se eu estou aqui na câmera e aí, de repente, eu estou aqui falando com vocês e eu faço um coração, né? Então, assim, isso aqui é uma mensagem. Então, tem que ter compreensão e, para ter compreensão, tem que ter significado. Ok? Então, uma vai complementar a outra, tá? Do que, gente? De ideias, palavras, ações, sentimentos. Gente, eu só vou mais longe. Até o que você não faz pode passar uma mensagem. Até o que você não diz pode passar uma mensagem. Tá? É muito sutil isso. E nós temos uma inteligência tão aguçada que a gente consegue captar e perceber, né? A grande diferença aí do nosso cérebro é essa capacidade de captar essa informação que às vezes está sendo transmitida de uma forma muito sutil, tá? Então, é uma troca compreensível entre duas ou mais pessoas com a intenção de formar uma opinião ou interagir, tá? Então, isso aqui a gente viu, ok? Dúvida até agora? Alguma dúvida? Não, tudo ok. Eu só quero complementar, né? Pode Eu falar. acho que um grande exemplo de comunicação sutil são as expressões faciais, né? Às vezes a pessoa olha para você, ergue a sobrancelha, né? Você já entende o que a pessoa está querendo dizer, enfim. Cada um tem, às vezes tem pessoas que têm comunicação entre elas e ninguém entende, né? Então, é bem sutil e bem complexo também. Aquele olhar que o pai dava para o filho quando ia na casa de alguém, e aí para a criança ficar quieta, né? Aquele olhar eu sei porque meu pai olhava e a gente sabia. Ele olhava e a gente já captei, né? Então, olhar. Por exemplo, a comunicação ela é tão assim, sutil, que às vezes mudou alguma coisa no ambiente. Então, você vai num lugar que sempre esteve de um jeito e de repente ele está de outro. As mesmas pessoas, e aí você fala, alguma coisa está mudando aqui. Que comunicação que aqui está passando? Às vezes está no ambiente a comunicação, né? Tá nas cores, tá na decoração. Você pode ver que tem lugar que passa mensagem pra gente. Tem lugar que você olha e fala, nossa, aqui é um lugar para se aconchegar, lugar para você estar bem. Não tem lugares que você fala, não fique aqui. O lugar, ele te diz, ele passa a mensagem. Porque a maneira como as pessoas organizaram aquele lugar, ou desorganizaram aquele lugar, tem uma intenção. Né? Então, é muito sutil a questão da comunicação. Tá? Quem que utiliza muito dessa fonte, gente? As próprias empresas, o próprio marketing. Né? A identidade visual de uma empresa utiliza muito disso. Então, é aquela cor que tem que ter um significado, né? Você pode ver que a logomarca das empresas tem cores totalmente intencionais, baseadas em mensagens subliminares que o cliente vai receber. Eu sempre brinco com os alunos, imagine você criar uma logomarca para uma empresa que vende produtos de limpeza. E a cor padrão da sua empresa é marrom. Você consegue passar essa mensagem? O que lembra marrom no segmento de limpeza, gente? Sujeira, né? Se você Sujeira, barro, criança pintar, terra.
ela vai pintar de marrom a sujeira, né? Então, é automático isso, ok? Então, assim, uma empresa de produto de limpeza que monta uma logomarca marrom, ela não consegue passar a mensagem para o cliente, porque a cor não representa a limpeza. Então, é tudo muito sutil. Nós estamos recebendo esses sinais, essas mensagens, o tempo inteiro, de lugares, de coisas, de acontecimentos, de pessoas, tá? Essa aula, gente, é para a gente pensar o quanto nós estamos percebendo os sinais que estão à nossa volta. Eu não estou falando isso de forma mística, não, tá? Espiritual, nem nada, não. Eu estou falando de percepção. Trabalhar a sua percepção do lugar, das coisas, das pessoas, o que essa pessoa está passando, com o jeito que ela se veste, como ela vai. Tudo isso está passando uma mensagem, certo? Então, é interessante para a gente começar a trabalhar mais a nossa observação, tá? Você vai perceber, você vai captar muita mensagem que você deixou passar quando a gente começa a trabalhar esse tema. É muito interessante. Então, vamos seguir. E aqui a gente tem, pessoal, os elementos. Então, toda comunicação vai ter esse processo aqui, tá? Toda comunicação vai ter esses elementos. Ah, professora, mas você só deu um coração na câmera. Tem emissor? Tem. Quem é o emissor? Eu sou emissora, né? Tem receptor? Tem. Quem é o receptor? Vocês são os receptores, né? Então, todos os elementos estão presentes em uma comunicação, tá? Então, emissor, como o nome já diz, é aquele que transmite a mensagem, tá, gente? O que o emissor vai fazer? O emissor, ele vai transmitir a mensagem. No caso, aqui em sala de aula, quem assume muito esse papel sou eu. Eu assumo o tempo inteiro? Não. Quando vocês comentam, quando vocês fazem pergunta, a situação inverte. Eu preciso receber e vocês precisam emitir, né? Então, o emissor vai ser quem transmite, tá? E o receptor, então, vai ser aquele que recebe, né? Vai ser aquele que vai receber a mensagem. Sempre, gente. Ah, professora, eu transmiti, mas a pessoa não entendeu. Foi uma comunicação? Não. Foi uma tentativa. Mas não foi uma comunicação, certo? Por quê? Porque o receptor, ele recebeu a mensagem. Se ele não recebeu a mensagem, então não tem, ok? Não tem mensagem, não tem comunicação nenhuma. O que o emissor vai transmitir para o receptor, gente? A mensagem em si. Então, se eu estou lá e faço o coraçãozinho, eu estou dizendo que eu amo vocês, que eu gosto demais de vocês, né? Essa é a mensagem que eu estou querendo transmitir, tá? Agora, que canal que eu utilizei? O que é o canal, gente? O canal é a ferramenta que você utiliza para passar a mensagem. Então, por exemplo, se eu dei um coraçãozinho, a ferramenta que eu utilizei são as minhas mãos. São as minhas mãos foram a ferramenta que eu utilizei para passar a mensagem, tá? Então, o canal pode ser o meu corpo, o meu rosto. Por exemplo, eu estou aqui dando aula online para vocês. Qual é o canal? O canal pode ser o Zoom, o próprio aplicativo Zoom, tá? O canal pode ser o PowerPoint, que eu estou trazendo para vocês. E também o canal é a minha voz e as minhas expressões, porque eu também estou utilizando o meu corpo e a minha voz para passar a mensagem, tá? Então, todas as ferramentas que fazem parte desse processo comunicativo, certo? Então, nós temos 4. O quinto elemento. Aqui, gente,
a gente já vai falar do código. O que é o código, gente? É o símbolo. O que significa? É o significado do que foi feito pelo canal. Por exemplo, então, coração, né? O que o coração representa? Representa amor, né? Representa afeto. Agora, se em vez de eu fazer um coração, eu faço um joia. Então, eu utilizei o mesmo canal, só que o código foi outro, correto? Se o código foi outro, logo a mensagem vai ser outra. Eu estou querendo dizer, tá tudo bem, tá tudo jóia, ok, né? O código, ele vai dar vida, gente, para a mensagem. Uma mensagem sem código não é entendida, não é compreendida, ok? Eu sempre brinco com os alunos, né? Eu sempre brinco com eles. Imagine você numa festinha, numa baladinha, e aí alguém pisca para você. Logo você vai compreender aquele código, não vai? O que é a piscada de alguém no meio de uma balada? O que é? É a famosa seducência. É a seducência. Olha, eu tô querendo te conhecer, né? Tô querendo e tal. Então, a piscada na balada traz esse código, né? Agora, vamos lá. O contexto mudou, ou seja, a situação mudou, mesmo com o mesmo canal. O código muda? Muda. Vamos dar um exemplo? A piscada no jogo do truco. Para quem joga truco, a piscada para o parceiro significa que você tem a maior carta do jogo. Então, o contexto mudou, logo o código mudou, logo a mensagem mudou. Ok? Gente, vamos fazer um convite? Professor? Oi? Professora, só para complementar, a piscada também é um símbolo de confiança, né? Isso. Se a pessoa pisca para você, ela está transmitindo, ó, pode confiar. Isso, pode confiar. Né? Então, olha só como depende muito do contexto. O contexto, ele vai fazer ele vai modificar esse código. Se ele modifica o código, logo a mensagem já é outra. Não é verdade? Então, é mais ou menos isso mesmo, só para vocês entenderem. Gente, eu vou derrubar vocês aqui e vou lançar um segundo convite, tá bom? Então, já a gente está aí de volta. Beleza. Beleza, já.